Senhoras e senhores deputados, vamos então, cumprimentando todos e todas, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que consiste naquela que é a última das audições previstas na nova apreciação na generalidade, em rigor, da proposta de lei 6614, segunda sessão legislativa, proposta do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, e projeto de lei 61514, segunda sessão legislativa, da autoria do PSD, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89 de 1 de julho, clarificando os conceitos de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Sendo a última audição, temos o gosto de ter connosco o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Recordo às senhoras e senhores deputados, tratando-se de uma tramitação na especialidade de 2 diplomas, a grelha que o nosso regulamento prevê e que darei de imediato sequência, a atribuição a cada grupo parlamentar de até 3 minutos para colocar as suas questões, após o que o Sr. Secretário de Estado terá a mobilidade de responder em conjunto às questões colocadas, havendo, se para isso houver ainda inscrições, a possibilidade de cada senhora e senhor deputado se voltar a inscrever por 2 minutos. Estando clarificado os termos em que decorrerá esta audição, reiterando os meus cumprimentos a todos e a todas e, uma vez mais, agradecendo ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade para estar aqui presente, dava a palavra à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, a palavra é sua. Faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Esta é a última audição, após termos ouvido 6 entidades. Estamos numa situação de 4 dessas entidades específicas da região autónoma da Madeira. Só um momento, Sra. Deputada. Peço desculpa. É sempre o deputado Fernando Anastácio. Pronto. Pelos vistos, era um outro senhor deputado do Partido Socialista que estava a intervir, sobrepondo-se à senhora deputada Vera Brás do Partido Socialista, mas o tempo é o mesmo para o grupo, portanto. Senhora deputada, acho que todos concordamos, vamos voltar ao zero. E, senhora deputada, a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Não tem problema. Portanto, retomando ou reiniciando, estava a referir que este terminou hoje aqui um ciclo de audições em que ouvimos 6 entidades, 4 delas específicas da região autónoma da Madeira, representantes das empresas, dos trabalhadores e, a par destas, ouvimos também a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, assim como a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O tema principal sobre o qual versa a proposta do Governo, os benefícios fiscais, é um tema de extrema importância, extrema relevância. O sistema dos benefícios fiscais tem assumido um importante papel enquanto instrumento de políticas públicas que visam apoiar o desenvolvimento de atividades económicas, apoiar o desenvolvimento de regiões, para que numa última instância se alcance uma melhoria do bem-estar social no seu todo. No entanto, este é também um sistema que, pela sua antiguidade e subsequentes incrementos, consoante as estratégias que se pretendiam seguir, originou também um sistema complexo, com alguns casos de difícil compreensão, bem como de escrutínio. A proposta que o Governo apresenta representa assim o início de uma reformulação e de uma reorganização que há muito se exigia quanto a este sistema. Decorre de um estudo aprofundado solicitado pelo Governo com vista à identificação de todos os benefícios existentes e à avaliação de cada um e a sua respectiva relevância no panorama atual. Precisamente face à complexidade do sistema e à necessidade de uma avaliação pormenorizada e cuidada de todos os benefícios, numa primeira fase foram elencados aqueles que estão em vias de caducar ou decidindo assim a sua prorrogação, ou então no sentido de atuar sobre os mesmos, determinando que já não faz sentido a sua continuidade, e é isso que vemos refletido na proposta do Governo.
Paralelamente, são levados a cabo ajustamentos quanto ao regime fiscal especial da Zona Franca da Madeira, prorrogando desde logo a data limite para emissão de licenças para operar na mesma ou a prorrogação de benefícios fiscais também aí aplicáveis. Mas também são adotadas medidas no sentido de dar resposta àqueles que foram os constrangimentos identificados pela Comissão Europeia e os quais não podem ser ignorados. Sr. Secretário de Estado, sabemos que neste âmbito foi criado um grupo de trabalho sobre a premissa de avaliar o atual regime de auxílios na região autónoma da Madeira. O resultado desse estudo será certamente bastante importante para a determinação futura da forma de aplicação do regime e, assim sendo, gostaria que nos dissesse qual o ponto de situação desse grupo de trabalho, para quando se prevê a conclusão do mesmo, tendo em conta os resultados que se irão obter, que serão bastante importantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Braz. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que igualmente cumprimento e a quem dou a palavra. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Esta é a última audição deste procedimento legislativo. Até o momento tivemos a oportunidade de ouvir várias entidades no que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios do setor, várias perspectivas e vários contributos que se revelaram extremamente importantes para a revisão do Estatuto dos Benefícios Fiscais no que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ouvimos a perspectiva da concessionária, ouvimos a perspectiva dos trabalhadores e a perspectiva da Associação de Comércio e Indústria do Funchal. Todas as entidades ouvidas foram unânimes na necessidade de serem introduzidas melhorias e alterações à proposta de lei que foi apresentada pelo Governo e também revelaram como muito positivas as soluções que foram apresentadas pela iniciativa do PSD. O próprio Partido Socialista reconheceu aqui nas várias audições a necessidade da proposta do Governo ser melhorada e estar disponível para apresentar conjuntamente com o PSD uma proposta de consenso que vá de encontro ao interesse da Madeira e que salvaguarde também o interesse do país. Senhor Secretário de Estado, esta audição é por isso bastante importante. É muito importante ouvir o Governo perceber quais as alterações que podem ser efetuadas à proposta que foi apresentada, perceber também qual é que é a posição do Governo em relação às alterações que foram propostas pelo PSD, perceber, de certa forma, até onde podemos ir na eventual proposta de consenso que estamos a trabalhar para apresentar ao Parlamento. E, nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, há aqui 3 aspectos que consideramos fundamentais e sobre os quais queremos ouvir com maior detalhe o Governo. O primeiro, ficou demonstrado que é possível a determinação dos lucros com base em adequada estrutura empresarial na Madeira, mantendo-se o caráter e a natureza internacional que é fundamental para o centro. Em segundo lugar, e em relação aos postos de trabalho, ficou também demonstrado que é possível clarificar as modalidades de contrato de trabalho possíveis e a contabilização das horas de trabalho, eliminando-se a obrigatoriedade de domicílio fiscal na Madeira dos trabalhadores. E, em terceiro lugar, também ficou demonstrado que é possível possibilitar que sejam emitidas novas licenças por um período superior a 1 ano, se possível até, conforme consta da proposta do PSD, 3 anos, por forma a permitir uma maior estabilidade enquanto o Governo está a tratar, ou os governos estão a tratar de proceder à negociação do novo quadro, do novo regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Senhor Secretário de Estado, esta matéria é muito importante para a Madeira, mas também é muito importante para o país. Está em causa uma importante receita fiscal de uma região ultraperiférica, a criação e a manutenção de inúmeros postos de trabalho e um instrumento que é fundamental para o desenvolvimento económico e social da Madeira. Estamos certos que, à semelhança das audições anteriores, serão dados hoje contributos e passos bastante relevantes para o futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira e para o aperfeiçoamento dos requisitos para a concessão de benefícios fiscais neste centro. Gostaria de terminar apenas saudando aqui a perspectiva
construtiva com que o PS encarou também estas audições. A perspectiva é esta que lamentamos que não tivesse também tido acolhimento por as demais forças partidárias que, pelos vistos, não manifestaram a intenção de participar e de colocar questões às diversas audições que aqui tiveram lugar nesta Comissão e que, pelos vistos, continuam a ter uma perspectiva meramente destrutiva e de fazer tudo para pôr fim a este Centro Internacional de Negócios da Madeira. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este diploma trata um conjunto de benefícios fiscais que são prorrogados, de sua maioria são prorrogados. Nesse conjunto de benefícios fiscais há um ou outro que nós acompanhamos, há outros, no entanto, que nós não acompanhamos e que dizem respeito a benefícios fiscais ao setor financeiro, nomeadamente a juros de depósitos e empréstimos, aos juros decorrentes de instrumentos financeiros como swaps, face a instituições financeiras não residentes. A escolha do Governo foi, em vez de separar este processo ou até de incluí-lo no orçamento, de fazê-lo num diploma à parte, em que incluiu todos os benefícios. Para nós é matéria suficiente e foi matéria suficiente para nos opormos a este diploma desde o início, simplesmente porque não acompanhamos a prorrogação de um conjunto de benefícios face aos quais sempre nos opusemos. Há depois uma outra questão que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Eu aqui gostaria de dizer que a perspectiva de uma posição construtiva do PS face à posição do PSD nesta matéria me assusta um pouco, porque a posição do PSD, que acabou de ser aqui reiterada, é de que o Centro Internacional de Negócios da Madeira serve para criar postos de trabalho, embora não importe muito o domicílio fiscal desses trabalhadores. É uma contradição nos termos e que mostra bem a incoerência de um regime de competição fiscal que o que faz é uma corrida para o fundo da receita fiscal de todos os territórios tidos como um todo, com benefícios duvidosos para a região autónoma da Madeira. E por isso nós temos uma questão de princípio com este regime. Entendemos que uma coisa são benefícios fiscais para zonas ultraperiféricas, para zonas empobrecidas e para isso também tínhamos que falar sobre política social, não apenas em benefícios fiscais à atividade económica. Outra coisa é um regime que permite abuso, é um regime de injustiça fiscal, é um regime que permite que o Centro Internacional de Negócios da Madeira se inclua numa rede de offshores mais ou menos cooperantes, mais ou menos com regras diferentes. Não vale a pena entrarmos nessa discussão. E por isso, por uma questão de princípio, também nos temos oposto à prorrogação deste regime, que achamos que não defende os interesses dos contribuintes, não defende os interesses económicos e sociais da região autónoma da Madeira e não contribui para o objetivo final da justiça fiscal. Eu reitero, no entanto, uma pergunta que já aqui foi feita também, que é a decisão da Comissão Europeia instava o Governo a devolver os montantes que foram indevidamente atribuídos a várias entidades no Centro Internacional de Negócios. Eu gostaria de saber como é que está esse processo, como é que vão ser devolvidos esses montantes, apurar ou se calhar pudéssemos ter uma confirmação do número que deverá ser, do valor que deverá ser devolvido. E também que garantias é que nós temos de que a autoridade tributária da Madeira faz um acompanhamento do regime que existe na Madeira, porque nós não temos essas garantias, não temos essa confiança. Já perguntei várias vezes que correções é que foram feitas pela AT, cá pela AT Nacional, mas também pela AT da região autónoma, correções é que foram feitas aos abusos que foram encontrados do regime. Há muito pouca transparência sobre essa matéria e, portanto, o que é que foi feito para garantir que a troca de informações existe e que não voltamos a ver correções a serem revertidas na região autónoma depois de terem sido atribuídas pela AT Nacional. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Mortágua. Sr. Deputado João Paulo Correia, uma interpelação à mesa, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa disse que saudou a convergência entre o PS e o PST quanto à apresentação de propostas conjuntas no âmbito da especialidade.
dando a entender que tinham sido esbatidas, eliminadas as Sr. Deputado, a diferenças. interpelação à mesa é sobre? É para desmentir aquilo que disse há pouco a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, porque se as restantes intervenções continuarem a ser feitas partindo do pressuposto que aquilo que foi dito pela Sra. Deputada é verdade, obviamente que vai influenciar as intervenções, como acabámos de ouvir por parte da Sra. Deputada Mariana Marta. Está clarificado, então. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, Sr. Não, Deputado. mas eu não acabei de falar. Conclua. Sim, faço. Posso? Sim, sim. O Grupo Parlamentar do PS quer deixar claro que as diferenças que nós identificamos no debate na generalidade entre o PS e aquilo que eram as propostas do PST não foram esbatidas nem eliminadas durante a especialidade. A razão pela qual não existe nenhum espírito de convergência entre o PS e o PST para qualquer tipo de propostas conjuntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga Costa, pede a palavra para... Também fazer uma interpelação à mesa para poder aqui também, de alguma forma, responder ao que foi aqui dito, porque foi colocado aqui em casa a minha intervenção, mas de uma forma muito breve. Muito breve, Sr. Deputada, porque a interpelação à mesa justifica-se para clarificação, não propriamente, mas faço favor. Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer, e para também que fique aqui bem claro, eu acho que foi muito explícita na minha intervenção, que a convergência da qual eu fiz aqui referência foi a convergência nas questões que foram colocadas nas audições, em que o grupo parlamentar do PS demonstrou nessas audições expressamente a necessidade de serem introduzidas melhorias e de ser procurado um consenso com o Partido Social Democrata. Foi apenas isso que eu referi e que fique bem claro. Basta revisitar as audições que foram feitas anteriormente para se perceber que houve realmente essa convergência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão clarificadas as posições. Segue-se agora, então, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, através do Sr. Deputado Duarte Alves, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. E, de facto, estamos aqui a falar de convergência. Há pelo menos um elemento que é convergente, é que tanto o Governo como o PSD propõem prolongar o regime fiscal da Madeira e isso para nós não é aceitável. Aliás, apresentámos propostas no Orçamento de Estado no sentido de revogar esses artigos do Estatuto dos Benefícios Fiscais que criam e que permitem a existência deste regime. Porque nós já tivemos aqui uma audição no dia 15 de dezembro de 2020 sobre este tema e já nesse momento tivemos a oportunidade de dizer que consideramos que o governo português deve estar comprometido com o combate aos offshores e aos regimes fiscais mais favoráveis no plano internacional. Esse é um compromisso que se justifica pela própria situação do país e pelo facto de perdermos muitos recursos devido a esses regimes e que, portanto, nesse quadro, o país deve também começar por responder a arrumar a casa e resolver o seu próprio offshore, que é a Zona Franca da Madeira, independentemente do nome que lhe possam dar, é um regime fiscal mais favorável que não se dirige às empresas e às micro, pequenas e médias empresas que desenvolvem a sua atividade na região autónoma da Madeira e para isso estaríamos disponíveis para discutir um regime fiscal mais favorável para as empresas que efetivamente criam emprego e que investem na Madeira e que estamos a falar sobretudo de micro e pequenas empresas, mas não um regime que serve para essencialmente garantir privilégios fiscais para grandes empresas da alta finança. Aquilo que são as conclusões da Comissão Europeia não são propriamente novidade. Sabemos há muito que a Zona Franca não traz emprego, não traz investimento, nem traz soluções para o país nem para a região autónoma. Aliás, temos identificado esta questão ao longo das últimas audições sobre o facto de ter contribuído para um inflacionamento artificial do PIB da região, levando a que a região autónoma da Madeira ficasse de fora das regiões do Objetivo 1 em sucessivos quadros comunitários, o que levou a que recebesse menos fundos comunitários do que receberia se não fosse a existência da Zona Franca. E, portanto, nós aquilo que queríamos voltar a questionar o Governo é se tem ou não em conta esta questão também para o futuro, porque propõe prolongar este regime fiscal, mas nós não conhecemos nenhum estudo, nem aquele estudo que se tem falado da Católica, faz essa análise.
entre as vantagens e as desvantagens de um regime fiscal que acaba por inflacionar o PIB da região. E, portanto, gostaríamos de questionar que estudos é que o Governo teve acesso para justificar este prolongamento e também se continua a ter como única fonte para os números de criação de emprego os números que são dados pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira S.A. e se não há outra forma do Governo ter acesso aos números dos empregos que são efetivamente criados na região autónoma da Madeira. Por fim, gostaria de também assinalar mais uma vez o contraste entre o empenho que o Governo tem no prolongamento deste regime fiscal para entidades que não têm propriamente nenhuma ligação à região autónoma da Madeira, nem ao país, em muitos casos, e os entraves que coloca nos apoios às micro, pequenas e médias empresas. E que esse contraste não podemos deixar de assinalar no momento que estamos a viver, porque de facto é gritante a diferença entre a agilidade com que se prolonga este regime fiscal e as dificuldades que se colocam. E eu não posso deixar de referir, Sr. Secretário de Estado, relativamente à apresentação que o Governo fez no dia 12 de março, em que refere aqui num dos slides que, relativamente ao pagamento por conta, que o Governo pretende a entrega em 3 ou 6 prestações sem juros. Ora, aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado não foi prestações, foi a dispensa do pagamento por conta. E, portanto, o Governo tem que aplicar aquilo que está no Orçamento, não estava lá nenhuma norma de regulamentação, tem que aplicar o que está no Orçamento e não é pagamento em prestações, é dispensa do pagamento por conta. E, portanto, gostaríamos de saber também e aproveitar esta oportunidade para que nos desse uma resposta cabal sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Cecília Meireles. Cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu começava também por corroborar estas últimas palavras do deputado do PCP, porque realmente essa proposta, eu lembro-me bem, foi aprovada. Eu lembro-me bem porque o CDS tinha uma semelhante que foi rejeitada, mas depois houve uma exatamente igual do PCP que foi aprovada e não era pagamento em prestações. De facto, aquilo que está aprovado é que não há. E, portanto, eu acho que é importante que essa norma seja cumprida. E também que não se ande a chamar alívio fiscal a pagamento em prestações, porque na realidade alívio fiscal seria não pagar. O que há é diferimento fiscal, que é uma coisa diferente, diferimento no tempo. Bom, já muito se falou aqui da Zona Franca da Madeira, eu tenho uma pergunta mais de fundo. Que é, eu gostava de saber, o Governo encomendou um estudo sobre benefícios fiscais e fez um estudo sobre benefícios fiscais e muito foi aqui discutido. O que eu gostava de entender é se esta é a legislação definitiva sobre benefícios fiscais que vem a rever todo o sistema de benefícios fiscais. Porquê? Porque eu acho que das duas uma. Ou nós queremos rever todo o edifício dos benefícios fiscais no sentido de caminhar para um sistema fiscal que seja mais simples e que ao mesmo tempo tenha taxas inferiores, ou seja, a receita que o Estado consegue com a eliminação de benefícios fiscais é compensada com uma baixa da taxa. Se for isso que está em cima da mesa, nós podemos discutir. Se aquilo que estiver em cima da mesa for simplesmente o fim de alguns benefícios fiscais sem nenhuma contrapartida, nem de simplificação, nem de baixa de taxa, à partida, isto tudo significa que o Estado vai arrecadar mais receita, ponto final. E, portanto, eu gostava de saber se este é o documento final nesta matéria ou se ainda esperaremos um outro documento que tenha a ver com esta simplificação e que eu acho que deve ser discutido nestes moldes. Em segundo lugar, eu gostava também de saber, em relação a um dos benefícios fiscais que caducam, nós ouvimos aqui a Associação Portuguesa dos Fundos de Pensões, Património e Imobiliários, dizer que alguns dos benefícios fiscais, designadamente creio que é o 22A, que diz respeito aos organismos de investimento coletivo, que caducam a 30 de março e não está prevista a sua continuação. Eu pergunto se esta foi a intenção do Governo ou foi um lapso, como já aqui alguns avançaram, e assim sendo, o que é que isto significa? Porque na prática, a continuar como está, significa que a partir do dia 1 de abril vão ser devidas, creio que 1.100.000 declarações de contribuintes que deixam de ter retenção na fonte e passam a ter que ter declaração. Em alguns casos pagarão mais impostos, noutros casos, como é o caso de alguns não residentes, vão ficar completamente fora e isentos, para além de que todo o sistema fica sem sentido. O que estava previsto, a existência deste benefício fiscal estava previsto caducar porque estava previsto que fosse feita aqui uma revisão que nunca chegou a ser feita, tanto quanto sei. Eu gostava de perceber se é intencional ou se é um lapso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora creio que para concluirmos esta ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, ao Sr. Deputado André Silva, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais. Agradeço a sua presença nesta Comissão para, uma vez mais, falarmos do regime da Zona Franca da Madeira. Nós, como é sabido, somos contra o regime porque entendemos que o mesmo é negativo em termos de transparência, porque comporta claros riscos de corrupção e de branqueamento de capitais e de planeamento fiscal agressivo. Nesta matéria, há que assinalar uma clara convergência e consenso entre PS e PST, porque nunca falam nestes riscos e de facto, menorizam completamente este aspecto. E somos também contra o regime porque entendemos que o mesmo não traz um contributo claro à economia produtiva do país, à criação de emprego ou à atração de investimento estrangeiro. Pelo contrário, este é um regime que propicia a criação de empresas fantasmas e esquemas de fraude, evasão e elisão fiscal que fazem o Estado perder muitos milhões a cada ano em IRC. Este é um regime que, ao colocar o PIB da região autónoma da Madeira artificialmente alto, faz com que esta região perca todos os anos 1.000 milhões em fundos estruturais europeus e regionais destinados às zonas periféricas da União Europeia. E por isso mesmo, atendendo a estes riscos e apesar de sermos, por princípio, contra este regime, somos de opinião que o interesse público exige que toda e qualquer prorrogação de vigência dos aspectos ligados a este regime, seja ela uma prorrogação de rédea solta, como propõe o PSD, seja uma prorrogação sonsa do Governo do Partido Socialista, ela deverá ser precedida de uma avaliação de custo-benefício do regime que pondere as suas vantagens e desvantagens e que prove a sua eficácia e eficiência, uma vez que isso nunca foi feito. E sem este estudo, é o que temos a dizer, o que teremos é uma política fiscal em cima do joelho que de facto não acompanhamos. E, portanto, este processo legislativo acaba por ser agridoce. Por um lado, o Governo tem uma proposta de lei que traz uma prorrogação que não é fundamentada num estudo técnico, mas, por outro lado, graças à pressão do PAN, já assumiu o compromisso de fazer o tal estudo técnico. E o que eu lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe perguntar é que se sabe quando é que o Governo vai nomear o grupo técnico para a elaboração deste estudo e se já nos sabe dizer qual é que é a personalidade que vai liderar esse grupo. E, por fim, aproveitando a sua presença aqui, não posso deixar de questionar sobre um caso no âmbito do Football Leaks que envolve expande-se a Zona Franca da Madeira. Segundo foi relatado em 2016, o Benfica assinou um contrato no valor de 1.300.000 euros com uma empresa que não existia, a Hightower Unipessoal, e que visava a promoção dos interesses comerciais do clube em Angola. Esta empresa era uma empresa fantasma, que só viria a ser criada 2 meses depois da assinatura do contrato, ficando com a sede na Zona Franca da Madeira e sendo detida por uma outra empresa sediada na Zona Franca da Madeira. O que lhe pergunto é se este caso foi já objeto de alguma inspeção, por forma a verificar se as regras do regime fiscal da Zona Franca da Madeira foram cumpridas e se houve ou não desvios de impostos nestes casos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, agradecendo uma vez mais todas as questões colocadas pelos senhores e senhores deputados. Dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para prestar os esclarecimentos solicitados, sendo que o seu tempo corresponderá ao somatório dos tempos gastos na formação, portanto até 18 minutos. Faça-o, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento todas e todos e começo pela última questão que o Sr. Deputado André Silva me colocou, porque me permite também colocar um ponto de ordem, se me permitem, sobre quais são os limites da atuação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E eu procuro repetir várias vezes e tento fazê-lo de forma pedagógica, mas confesso que me sinto sinto com dificuldade em ser compreendido nesse aspecto, que é, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não trata de temas de contribuintes em concreto, em nenhuma circunstância. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não manda... Sr. Deputado, sabe porque é que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não manda fazer uma inspeção a uma empresa? Porque também, por outro lado, não diz à AT para não fazer uma inspeção a outra empresa. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assume aquilo que é a política fiscal e faz as orientações e dá as orientações à Administração Fiscal para a Administração Fiscal atuar, mas nunca atua relativamente a nenhuma operação nem a nenhum contribuinte em concreto.
Por isso, Sr. Deputado, muitas vezes, quando me fazem questões sobre questões concretas, eu procuro sempre, pelo respeito que tenho e lealdade institucional com o Parlamento, enquadrar as questões do ponto de vista genérico e abstrato para que se possa compreender o contexto e depois, com toda a legitimidade que é devida às senhoras e senhores deputados, porque é isso, aliás, a vossa função e é uma função nobre, poderem questionar questões em concreto e quem de direito. Agora, nunca o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais fala sobre casos em concreto pela simples razão que não intervém em nenhum caso em concreto. Por isso, Sr. Deputado, aquilo que lhe posso dizer sobre o caso que colocou é que não tenho nada que possa partilhar com o Parlamento, porque isso não faz parte daquilo que são as funções do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E vou-lhe dizer mais uma coisa, Sr. Deputado. No dia em que um Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tiver intervenção nesses processos, Sr. Deputado, nesse dia, o Sr. Deputado deve se preocupar. Digo-lhe isto com toda a honestidade, porque acho que aquilo que é a fronteira entre a autonomia que tem a administração fiscal de fazer inspeções e aplicar a lei é uma autonomia que deve ser totalmente respeitada. E por isso é que a autoridade tributária deve sempre agir no tempo e no modo que entenda adequado relativamente a qualquer processo, incluindo este. Portanto, Sr. Deputado, queria deixar isso de forma clara e acho importante poder também fazer mais uma vez, esta clarificação sobre aquilo que é a função do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo menos na forma como eu a tenho entendido há quase 4 anos. Em segundo lugar, o Sr. Deputado Duarte Alves colocou uma questão que foi reiterada pela Sra. Deputada Cília Meireles e queria também aqui partilhar o seguinte. Aquilo que se decidiu relativamente aos pagamentos por conta não foi apenas o pagamento em prestações do primeiro e do segundo pagamento por conta. Como sabemos, os pagamentos por conta são os pagamentos que as empresas fazem tendo em conta aquilo que foi o lucro que tiveram no ano anterior. E por isso, em 2021, as empresas que tiverem que pagar, que entregaram pagamento por conta, é porque tiveram lucros no ano de 2020, que, como sabemos, foi um ano que foi condicionado cerca de 10 meses, ou 9 meses e meio, pela pandemia, e por isso com grandes quebras de atividade. Portanto, as empresas que tiveram lucro são, à partida, as empresas que não é só que resistiram melhor à crise, que é apesar da crise, tiveram lucros. Ainda assim, o Parlamento decidiu aprovar uma norma, à semelhança daquilo que tinha sido aprovado no ano anterior, de que poderiam ser limitados os pagamentos por conta. E aquilo que a regulamentação que o Governo fez foi no sentido de que as microempresas, ou seja, as empresas com volume de negócios até 2 milhões de euros, que tenham tido lucros, que apesar da crise tenham tido lucros em 2020, que essas microempresas possam limitar, para além de poderem pagar em prestações o primeiro e o segundo pagamento por conta, tal como todas as pequenas e médias empresas, possam também limitar em 50% a entrega do imposto que é, repito, calculado com base num ano que, apesar da crise, tiveram lucro. Sr. Deputado, teremos todo o gosto em poder aprofundar, se for caso disso, essa regulamentação. Aquilo que não me parece que seja correto dizer é que nós nos limitamos nos pagamentos por conta a fazer o pagamento a prestações. Não nos limitamos. E regulamentámos, tanto através dos meus despachos como através desse diploma, também outras normas que tinham sido aprovadas por iniciativa de outros grupos parlamentares, relativamente ao pagamento em prestações de impostos, e esses pagamentos em prestações, Sra. Deputada Cília Meireles, Sra. Deputada, penso que a sua intervenção não é a desvalorizar o alcance que tem e penso que não deve, ou se foi, não deve fazer a desvalorização de algo que é muito relevante, que é, por um lado,
a flexibilização da entrega, porque se tem a compreensão de que a liquidez das empresas é menor e, portanto, há uma tolerância na forma como as empresas podem entregar os seus impostos. Eu quero recordar, Sra. Deputada, que o IVA que é entregue às empresas não é imposto que pertença às empresas, é imposto que, quase de forma fiduciária, os empresários têm para entregar ao Estado. E ainda assim, Sra. Deputada, estamos a compreender a necessidade de fazer esta flexibilização, como estamos também a compreender a necessidade que no dia em que pagam a folha de salários, que não tenham que fazer a entrega das retenções da fonte de IRS logo, para que possam ir entregando mais faseadamente, para que vão aguentando alguma liquidez. Não há, Sra. Deputada, não há nenhum país na Europa que esteja a tomar decisões estruturais de baixa de impostos. Nós, neste momento, aquilo que temos que fazer é assegurar a liquidez das empresas, assegurar o apoio às empresas. Senhora Deputada, nós não podemos olhar para as medidas de forma isolada, nós temos que olhar para as medidas de forma conjunta. Quando nós temos um programa como o programa Apoiar e um programa como o programa Layoff simplificado, nós estamos a cobrir grande parte daquilo que são os custos fixos das empresas. E os custos fixos das empresas são essencialmente os custos de trabalho, que são assegurados essencialmente pelo apoio do layoff simplificado ou pelo apoio à reforma progressiva, e, por outro lado, são outros custos fixos, como, por exemplo, as rendas, em que tem o apoiar rendas. E o primeiro apoiar não está apenas a cobrir, como às vezes se diz por simplificação, 20% de quebras de faturação. Aquela fórmula foi encontrada para a cobertura daquilo que são os custos fixos das empresas. Portanto, nós estamos a atuar naquilo que é o apoio direto, seja a fundo perdido, seja a crédito, relativamente aos custos fixos das empresas, e do lado fiscal estamos a fazer aquilo que todos os países têm possibilidade de o fazer, e nós felizmente temos tido possibilidade de o fazer, que é a flexibilização do pagamento de impostos. Eu, aliás, quero recordar que nós, em fevereiro, apesar do regime do IVA mensal, nós tínhamos apenas circunscrito para as micro e pequenas empresas que tivessem quebras de faturação, nós acabámos por alargar a todas as empresas, pequenas e médias empresas e todas as empresas do setor da restauração, do alojamento e da cultura, independentemente da dimensão e das quebras de faturação, porque o IVA mensal de fevereiro era mesmo o IVA que lhes tinha sido entregue no Natal e era mesmo o último mês em que tinham tido alguma liquidez em termos de vendas, que se seguiu àquilo que depois nós sabemos que foi um terrível mês de janeiro e fevereiro. Senhora Deputada, nós podemos sempre ambicionar mais e todos nós ambicionaríamos sempre mais. Não podemos, do meu ponto de vista, desvalorizar o alcance e a importância de medidas como estas, que não são medidas de alívio fiscal, são medidas de flexibilização do pagamento de impostos, e é dessa maneira que temos vindo sempre a apresentar essa mesma matéria. Queria também, Senhora Deputada, antes de passar a outras questões, à questão de fundo que foi aqui colocada, também lhe dizer, Senhora Deputada, o seguinte, sobre o artigo 22A do Estatuto de Benefícios Fiscais. Como sabe, esta proposta de lei tem por base um estudo que nós encomendámos à Autoridade Tributária, à nova Business School, e que foi coordenado pela professora Susana Peralta, e já lá vamos depois a algumas questões em concreto, e que não incluía esta questão em concreto, porque este benefício fiscal terminava a 31 de março. Eu vou-lhe dizer com sinceridade aquilo que eu interpreto, e não estou a fazer uma crítica, porque acho que todos nós podemos errar. Eu acho que o legislador da altura, ao colocar o 21A de forma provisória, o 22A de forma provisória, não articulou com o outro que era definitivo. Essa é a interpretação que eu faço
daquilo que o legislador da altura fez. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é, estando esta matéria no Parlamento, eu vou, se o Sr. Presidente aceitar, eu vou fazer chegar aquilo que foi o trabalho que foi coordenado pelo meu gabinete e que envolveu a Autoridade Tributária e a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e que avaliou o regime dos OIC. E, portanto, eu enviarei esse relatório hoje mesmo ao Parlamento e os senhores deputados poderão tirar as suas ilações e tomar iniciativas se entendam adequado. O que eu lhe digo é a interpretação que eu faço é que o legislador na altura provavelmente não ligou, ou colocava os dois temporários, ou então tinham que ser os dois definitivos. É essa que é a interpretação que eu faço. Última questão, que foi aqui transversal, senhoras e senhores deputados, sobre a Zona Franca da Madeira, e mais uma vez terei que fazer um ponto de ordem. O Governo não está a propor a prorrogação do regime da Zona Franca da Madeira. O regime da Zona Franca da Madeira termina em 2027. É em 2027 que termina o regime da Zona Franca da Madeira. O que acontece é que em 2020 terminava o prazo de licenciamento de novas empresas para a Zona Franca da Madeira, ou Centro Internacional de Negócios da Madeira, como queiram chamar. Estamos a falar sempre do mesmo. A Comissão Europeia tomou duas decisões no âmbito da pandemia. A primeira decisão que tomou foi a de prorrogar o REGIC, que é o regime de auxílios de Estado que não precisa de ser previamente notificado, e esse REGIC foi prorrogado por 3 anos. Ao mesmo tempo, prorrogou o mapa de auxílios regionais por 1 ano e indicou que iria voltar a esse tema no ano seguinte. Há aqui uma confusão que é legítima de algumas entidades que foram aqui ouvidas e que o PSD, em particular o PSD Madeira, apesar de várias vezes procurarmos explicar este tema, mais uma vez, eu peço desculpa que eu não consigo ser claro, portanto vou mais uma vez tentar ser claro sobre esta matéria. Se é verdade que a Zona Franca da Madeira é um auxílio de Estado concedido ao abrigo do REGIC, fazia todo o sentido pensar-se que a prorrogação do REGIC por 3 anos permitiria a prorrogação da Zona Franca da Madeira por 3 anos. Mas daquilo que foi a interação do Governo com a Comissão Europeia, ficou claro que a interpretação era que este auxílio era um auxílio de base regional e que a sua prorrogação deveria ser por 1 ano, sem prejuízo das decisões que em 2022 pudessem existir sobre esta matéria. E foi exatamente por termos confirmado, através da nossa representação permanente, esta questão junto da Comissão Europeia, que foi por 1 ano. E volto a dizer, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, esse tema não é e nem podia ser de desconhecimento do Governo Regional da Madeira. E, portanto, eu procuro ser claro na forma como transmito as informações, voltei a tentar ser claro, espero que de uma vez por todas percebam que o ano que está a ser proposto prorrogar decorre daquilo que é a orientação da Comissão Europeia relativamente aos auxílios de base regional. Senhora Deputada Vera Brás e Senhora Deputada Mariana Mortágua, nós, e o Sr. Deputado André Silva se saiu, mas de qualquer forma sei que ouvirá pela gravação. Nós já designámos o grupo técnico e designámos o grupo técnico em fevereiro de 2021. Foi nessa altura que todos estivemos de acordo, Região Autónoma da Madeira, Governo da República, para podermos assinar finalmente a constituição do grupo técnico, e esse grupo técnico está neste momento a fazer o levantamento das situações de necessidade de regularização.
esse trabalho técnico entre a Região Autónoma da Madeira e entre a AT da Região Autónoma da Madeira e a AT Nacional está a decorrer. Quem coordena esse trabalho é diretamente a senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Tem havido reuniões com a Comissão Europeia para se apresentar o primeiro draft de plano de recuperação, penso que no dia 5 de abril, penso que é no dia 5 de abril que está marcado essa apresentação de draft, sem prejuízo de ainda termos tempo para apresentarmos o plano final de recuperação e, portanto, esses trabalhos estão a decorrer com normalidade e a minha expectativa é que todos saibam ouvir o mesmo, porque todos estão a participar como interlocutores do mesmo. E, portanto, não vale a pena vir aqui achar que se pode, à 25ª hora, alterar aquilo que já está decidido. E eu volto a usar uma expressão, que permita-me, Sr. Presidente, só alguma tolerância de mais uns segundos, para benefício da clarificação. Eu quero utilizar novamente a mesma expressão que utilizei da última vez que aqui estive sobre a Zona Franca da Madeira. Só se nós tivermos a consciência que temos um problema, é que nós conseguimos enfrentar esse problema. E, portanto, há um problema que temos que resolver e aquilo que é mais prejudicial à estabilidade do Centro Internacional de Negócios da Madeira é achar que não nos temos que conformar às regras que existem. E, portanto, o grupo técnico está a fazer o apuramento com base muito rigorosa naquilo que é a decisão da Comissão Europeia. Eu recordo que há casos de recuperação de auxílios de Estado, como por exemplo em Itália, que duram há mais de 20 anos. Esses processos são muito complexos, mas estes processos têm que ser executados. E, portanto, as reuniões preparatórias com a Comissão Europeia têm existido e todos ouvem o mesmo. Não é só a AT que ouve, são todos os que estão no grupo de trabalho que ouvem o que é dito nessas comissões. E a minha expectativa é que cheguemos ao fim e possamos, em conjunto, atuar. Mas há uma garantia que eu quero dar aos senhores deputados. É que, se não houver consenso neste grupo de trabalho, o Governo da República dará instruções à Autoridade Tributária para atuar unilateralmente. Porque é essa que é a defesa que temos que fazer daquilo que é o cumprimento das regras. Agora, isso não invalida que não se esteja a discutir noutros fóruns questões que também, do nosso ponto de vista, não estão a ser interpretados de forma que nos pareça adequada pela Comissão Europeia. E isso leva-nos àquilo que é a proposta de lei que aqui temos e àquilo que são as questões que aqui temos de forma que existem aqui vários pareceres e existe aqui um parecer muito importante do Centro de Estudos Fiscais relativamente à Zona Franca da Madeira. E, portanto, nós temos aqui dois temas distintos. Temos o tema dos postos de trabalho, em que a residência fiscal é um critério objetivo, e para nós isso parece-nos evidente, mas pode-se levantar a questão sobre se não estamos também por esta via a violar a livre circulação de pessoas, uma vez que não estamos a considerar, por exemplo, os não residentes que têm atividade na Madeira. E, portanto, provavelmente temos que olhar para essa questão. E há uma questão que é mais ou menos evidente, que é a questão dos tripulantes da Madeira, até porque a questão dos tripulantes tem uma expressão muito relevante na região autónoma da Madeira e, portanto, são dois temas que eu acho que vale a pena debruçar-nos e que, aliás, confesso que ela decorre muito do parecer que, aliás, tivemos a ler do Centro de Estudos Fiscais. Por último, às vezes temos que olhar para os temas tentando nos desligar do tema em concreto que estamos a avaliar. Há muitas empresas que podem ter rendimento que não seja gerado exatamente numa determinada geografia, mas tenham uma estrutura
que seja uma estrutura adequada em termos empresariais, que é suscetível de gerar aquela atividade e aqueles rendimentos que, apesar de tudo, são feitos, são obtidos noutras geografias, mas que a estrutura essencial e adequada para permitir esses rendimentos está numa geografia em concreto. Portanto, essa questão eu penso que pode e deve ser vista, porque no quadro daquilo que é o RGIC parece-me que se enquadra. Agora, repito, Sr. Presidente, e agradecendo a tolerância, o mesmo, que é ninguém pense que pode continuar com a Zona Franca da Madeira nem mais um dia no estado em que esteve até agora. Porque nós não podemos fazer aquilo que é mudar alguma coisa para ficar tudo na mesma. Não é isso que está em causa, senhoras e senhores deputados. O que está em causa é garantirmos que resolvemos o passivo que temos e, ao mesmo tempo, garantir que o estudo que nós pedimos, que o grupo técnico pedisse a uma universidade pública, Sr. Deputado Duarte Alves, a uma universidade pública, que possa ser feito. Sra. Deputada Mariana Mortágua, por fim, queria lhe dizer que sobre esses benefícios fiscais que a Sra. Deputada, relativamente à parte financeira, que não concorda, como lhe digo, foi um grupo de trabalho coordenado pela professora Susana Peralta, da Nova Business School, tem o relatório dessa avaliação e o Governo seguiu as recomendações desse relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Ainda tenho três inscrições para a segunda e última ronda, que, diferentemente da que precedeu. Cada senhora e senhor deputado estão atribuídos apenas 2 minutos e pela ordem das inscrições, então, o senhor deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão prende-se diretamente com o enquadramento tributário dos organismos de investimento coletivo, mais conhecido pela indústria da gestão de ativos e de fundos de investimento. Agradeço as suas palavras na resposta aos colegas na primeira ronda. Bem sabemos que este é um setor diabolizado por alguns setores da sociedade e da política em geral, nomeadamente aqui no Parlamento, mas não nos podemos esquecer que a este setor está associado o investimento de muitos milhares de famílias portuguesas. São cerca de 1.100.000 subscritores deste tipo de investimentos e, portanto, isto deve, de alguma forma, fazer ponderar o que é que o Governo está a tomar em mente no âmbito das políticas públicas. Houve um decreto-lei de 2015 que introduziu competitividade neste sistema, ou seja, o país era considerado pouco competitivo neste tema. O decreto-lei de 2015 veio introduzir essa competitividade e, entretanto, o mesmo decreto-lei apontava para um estudo que pudesse, 3 anos mais tarde, 4 anos, analisar dos caminhos futuros. Esse estudo foi enquadrado pela Autoridade Tributária, pela CMVM e pelo seu próprio gabinete, Sr. Secretário de Estado. A CMVM diz-nos que esse estudo, para já, é um estudo preliminar, que aponta para factos muito positivos, de resto aborda só este setor até 2019, não inclui os valores de 2020, que segundo a CMVM foram francamente positivos, e portanto a CMVM veio-nos aqui dizer que está muito preocupada com os impactos negativos que esta situação pode ter nesta indústria, particularmente na economia, e portanto a pergunta que lhe faço diretamente, Sr. Secretário de Estado, é se tem noção dos impactos na poupança do país, tem noção dos impactos na perda de receita fiscal, porque ao que diz a CMVM vai ser mesmo perdida, se tem noção dos efeitos disto na confiança dos investidores associado à estabilidade e à previsibilidade do sistema fiscal, nomeadamente quanto ao investimento. Portanto, era este conjunto de perguntas que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos respondesse e desde já lhe agradeço o facto de nos enviar o estudo, que pelos vistos só vai até 2019 e não contempla dados de 2020, que a CMVM nos disse claramente que apontava para que este regime deveria continuar. Aliás, deu-nos 2 soluções para que o Parlamento se posicionasse relativamente a esta matéria. Estou a falar da CMVM, que é a entidade reguladora. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, também. 2 minutos. Faz favor. Muito
obrigada, Sr. Presidente. É só apenas para uma precisão em relação àquilo que disse o Sr. Secretário de Estado, que disse que eu estaria a desvalorizar. Eu quero ser mais explícita. Eu estou taxativamente a dizer que os apoios são muito inferiores àquilo que as empresas, sobretudo as mais pequenas e as mais frágeis, realmente precisam. E gostava de lembrar aqui alguns factos. A expressão alívio fiscal e contributivo não é minha. É uma expressão que eu encontro num PowerPoint do Governo. Diz assim, alívio fiscal e contributivo, 3.900 milhões de euros. Está ali no meu gabinete, se quiser eu posso ir buscar. Eu limito-me a constatar que isto não chegou a acontecer. Na realidade, a perda de receita relacionada com medidas Covid não chegou a 1.500 milhões de euros, pouco mais de um terço do que o Governo e o Ministério da Economia andaram a anunciar. Não sei qual é que foi a oscilação dentro do ano, mas aquilo que todos os números que conheçam apontam para valores inferiores àquilo que o Governo falou. Da mesma forma, gostava de lhe lembrar, layoff simplificado, ter estado aqui com o então Ministro Mário Centeno em abril ou maio e de ele ter dito na altura que o layoff simplificado já estava a proteger mais de 1 milhão de trabalhadores e que em velocidade cruzeiro custaria cerca de 1.000 milhões por mês. Eu gostava de lhe dizer que esta medida nunca chegou ao 1 milhão de trabalhadores protegidos e também, mesmo somando todos os meses do ano em que esteve em vigor, também nunca chegou aos 1.000 milhões, não é por mês, é no ano inteiro e é no período inteiro. E, portanto, compreenda que eu olho para isto tudo com algum ceticismo. Quanto ao programa a apoiar, e de facto eu acho que ele é muito mais adequado neste momento do que um alívio fiscal estrutural ou seja ele estrutural ou transitório, mas perceba que eu também estou um bocadinho cética, porque este programa foi anunciado no ano passado com 750 milhões de euros. O Sr. Ministro da Economia diz que já pagou 620 milhões de euros. Eu acho esquisito, porque eu ainda na semana passada fui ver com o reporte que estava a fazer, somei todos os montantes pagos e dava 370 milhões de euros até dia 15 de fevereiro. Portanto, eu acho um bocado estranho que metade da execução tenha sido feita em 15 dias e outra metade em 3 meses. Em todo caso, gostava de saber, já agora, se nos pode dizer qual é que foi o reforço que foi feito neste programa. E creio que com estas dúvidas ficaremos conversados sobre os apoios às empresas. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. E agora, para encerrar a segunda e última ronda, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado a dizer que não se está a prolongar o regime fiscal da Zona Franca da Madeira. A verdade é que, se nenhum destes projetos for apresentado, o que é que acontece? Ou seja, nós temos um projeto do PSD e um projeto do Governo. Aquilo que nós consideramos é que nenhum deles deveria ser aprovado e, pelo contrário, devia ser revogado este regime. E também gostaria de perceber melhor se o estudo que refere faz uma análise entre os eventuais ganhos da Zona Franca e as perdas devido à redução dos fundos comunitários que chegam à região autónoma da Madeira e se faz uma análise do real número de trabalhadores da Madeira, porque até agora o único número que conhecemos é o número que é disponibilizado pela própria Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que tem um interesse de causa ao apresentar esse número. Relativamente ao pagamento por conta, Sr. Secretário de Estado, a sua resposta, de facto, é muito insatisfatória, porque o que está no orçamento e que foi aprovado no orçamento não fala em juros. Não fala em prestações com dispensa de juros, nem fala num desconto de 50% no pagamento por conta. Fala numa dispensa do pagamento por conta para as empresas que o solicitarem. Obviamente que uma empresa que considere que vai chegar ao fim do ano e que vai ter um IRC a pagar porque está a ter uma atividade normal, pode não recorrer a essa dispensa do pagamento por conta, porque não quer depois no final ser confrontado com um apuramento de IRC que não possa pagar de uma vez só. Agora, se a empresa vê que está, de facto, com problemas a conseguir cumprir com essas obrigações e a não ter rendimentos, faz todo o sentido que seja dispensada deste pagamento por conta, que é um adiantamento que depois no final receberá de volta. E, portanto, é esse o sentido da proposta que foi aprovada. Aquilo que o Governo está a fazer é exatamente o contrário e que não tem nada a ver com o que foi aprovado no Orçamento do Estado. E, portanto, não podemos aceitar que o Governo ultrapasse aquilo que foi aprovado, que não é prestações nem é um desconto, é a dispensa do pagamento por conta. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Para encerrar esta audição, devolvo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Dispõe para o efeito de até 6 minutos, se, entretanto, se neles se contiver. Vou tentar compensar o excesso de tempo. Sr. Deputado Duarte Alves, o estudo que nós pedimos para ser feito é o seguinte, que é a coordenação de uma avaliação custo-benefício
à existência de um regime de auxílios de Estado na Zona Franca da Madeira, é realizar até ao final de 2021, em moldes que permitam ajuizar das reais vantagens que uma futura prorrogação do regime atualmente em vigor ou a implementação de um novo regime poderá trazer para a região, podendo o grupo obter a colaboração de um estabelecimento de ensino superior público para este domínio. Ou seja, uma análise de custo-benefício é exatamente ver todas essas questões, ver a questão sobre se há ou não há inflação artificial do PIB e se isso não prejudica mais a Madeira, se em termos de criação de postos de trabalho, se tem ou não benefício. Agora, nós encaramos este estudo sem nenhum preconceito, ou seja, a conclusão que o estudo tiver é a conclusão que terá. O Sr. Deputado, que é bastante conhecedor também destas matérias, penso que saberá que a região autónoma da Madeira tem um tema em termos económicos que é da diversificação da sua economia. A região autónoma da Madeira está muito assente no turismo, e bem, mas repare, esta pandemia mostra-nos como a dependência extrema do turismo tem um efeito absolutamente devastador em regiões como a Zona Franca da Madeira. Daí a região autónoma da Madeira, peço desculpa, daí a necessidade de procurarmos instrumentos que ajudem a diversificar a economia da região autónoma de Madeira, trazendo benefícios para essa região, que é uma região ultraperiférica. Se as propostas não forem aprovadas, se a proposta do Governo não for aprovada, o que acontece é que se mantém a Zona Franca da Madeira como ela está neste momento, Sr. Deputado, e que permitiu todos os abusos que nós já vimos. É essa que é a resposta que eu tenho que lhe dar. Portanto, se a proposta do Governo não for aprovada, vão acontecer duas coisas. Não são licenciadas novas empresas, é verdade, mas o regime mantém-se exatamente como está até 2027, com a possibilidade de fazer aquilo que foi feito e que levou às decisões da Comissão Europeia. Nós procuramos fazer correções ao regime que são correções no bom sentido. E aqui já tive também a dar um testemunho de como também as audições que o Parlamento teve e os pareceres também foram objeto de ponderação do Governo, e há ali aspectos que podem e devem ser melhorados, sempre deste quadro, que é do quadro de respeitar totalmente as regras para os quais este tipo de regimes são aprovados. Sr. Deputado Carlos Silva, nós enviaremos, como o Sr. Deputado registou, enviaremos o estudo que fizemos, que é preliminar, como digo, um estudo que foi coordenado pelo meu gabinete, com a colaboração da Autoridade Tributária, com a colaboração da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários. Não quero condicionar a avaliação que o Sr. Deputado ou que os Srs. Deputados fazem da mesma, mas o relatório é relativamente claro e penso que o Sr. Deputado, se depois entender tomar uma iniciativa legislativa nessa matéria, o Sr. Deputado naturalmente que ajuizará. Senhora Deputada Cecília Meireles, nós temos sempre a equipa das finanças com a Senhora Deputada diálogos que se repetem e que nós temos sempre muito gosto de os fazer com a Senhora Deputada Cecília Meireles. Nós já temos dito, e sobre a questão, aliás, eu até vou recordar a expressão que quando utilizei na conferência de imprensa relativamente a um alívio fiscal, que é um alívio fiscal na medida que é no momento que é um alívio fiscal, não é uma baixa de impostos, mas é um alívio de tesouraria, evidentemente. Há um potencial de 6 mil milhões de euros nestas obrigações fiscais que estamos a diferir. É evidente que depois as empresas tomam a decisão de utilizar ou não utilizar. É como a questão do layoff simplificado. O acesso a essas medidas depende do cumprimento de requisitos, evidentemente, mas depende também da necessidade. Agora, há uma coisa que a senhora deputada não pode negar. É que a taxa de desemprego em Portugal não cresceu em 2020 como até o próprio Governo tinha previsto que podia crescer. E isso tem um nome, que se chama layoff simplificado e apoio à retoma progressiva. E aquilo que nós devemos ter bem presente, e mais uma vez não desvalorizar, é que os instrumentos de apoio que temos tido à economia nos têm permitido, repare, várias coisas: que o mercado de trabalho se mantenha,
tem-nos permitido também dar uma resposta à frente sanitária, tem-nos permitido dar uma resposta de proteção social, mesmo àqueles que não estavam abrangidos por sistemas de proteção social, e essa mobilização de recursos é uma mobilização que tem sido muito relevante e, aliás, repare, a queda do PIB é menor em 2020 do que esperávamos, o mercado de trabalho foi mais resiliente do que esperávamos. Isso é uma boa notícia e por isso é que nós vamos continuar sempre a ter esta dialética com a senhora deputada Cecília Meireles, e a verdade é que ao longo destes anos temos sempre conseguido que os resultados económicos e financeiros sejam sempre melhores do que aquilo que o CDS antevia, mas que tenho a certeza que, sendo melhores, que o CDS também fica satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cumpre-me agradecer a sua disponibilidade e as questões que todas as senhoras e senhores deputados colocaram. Antes de dar por encerrada esta reunião e antecipadamente agradecendo então a disponibilização do relatório que o Sr. Secretário de Estado referiu que fará dar entrada nesta comissão ainda hoje, recordar que relativamente aos diplomas em causa, acordamos que o prazo para entrega de proposta de alteração será o dia 22, estando previsivelmente agendada para votação no dia 24. Com isto, dou por encerrada esta reunião, agradecendo a todos a presença. Está encerrada a reunião.